Olá, boa tarde, meu amigo telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do seu programa de eleição, o programa direto ao assunto. Chegamos para, mais uma vez, trazer os temas do seu interesse. Hoje, neste episódio, nós trouxemos um tema do seu interesse. Eu tenho certeza que você é amante de desporto. Não sei se é o futebol, o basquetebol ou um outro desporto, mas de certeza que você, caro telespectador, gosta de desporto. Por isso, hoje nós vamos falar de uma modalidade que admira multidões, que desperta a atenção de diversas pessoas, não só a nível nacional, como também internacional. Vamos falar sobre o estado da Seleção Nacional de Futebol. Os meus convidados já estão aqui comigo, vão trazer aspectos interessantes que eu quero convidar você a estar desse lado aí sentadinho e acompanhar mais uma edição do programa Direto ao Assunto. Lhe convido já a deixar o seu like, a inscrever e também a deixar o seu comentário, porque a TV Jovial vem para poder estar no seu tamanho, a sua medida. Olha, antes de você poder conhecer os meus convidados, eu convido a acompanhar a matéria que foi feita pela Madalena André para que você consiga ter uma noção de qual abordagem é que nós teremos aqui neste programa durante uma hora. O futebol é uma modalidade que une muitos amantes e admiradores do mundo. Este desporto não se resume apenas no gramado, mas ele apresenta um papel muito importante na divulgação da bandeira de um país. Por isso, é fundamental que se olhe neste setor representado pelas seleções com uma certa atenção, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas competições. A representação de Angola nesses eventos compete à Seleção Nacional de Futebol Palancas Negras, que por sua vez está a enfrentar algumas situações que condicionam o seu progresso. Por esta razão, hoje vamos analisar o estado da Seleção Nacional Angolana de Futebol. Obrigado, Madalena, por esta matéria tão elucidativa. Tenho certeza que você que está aí a acompanhar conseguiu perceber. E sem mais rodeios, eu apresento os meus convidados. À minha esquerda está o Bento Francisco Tomás, ele que é analista desportivo. Bento, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jaime. Boa tarde ao colega de painel e boa tarde extensivo aos nossos telespectadores. Sinta-se à vontade. Obrigado. Do outro lado, do lado direito, está o Tito Leia, ele que é jornalista desportivo. Tito, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, colega de painel e boa tarde aos nossos telespectadores. De igual modo, sinta-se à vontade. Prazer estar aqui. Muito bom. Agora sim eu começo a fazer as perguntas porque nós queremos refletir em torno deste mesmo tema. Vamos conversar e queremos contar também com o seu comentário. Começo pelo Bento Tomás. Antes de dizer-nos qual é o estado, na sua visão, da Seleção Nacional, queria sim, ter uma noção, de acordo com a sua visão, da importância do desporto num país. Olha, Jaime, o desporto no nosso país tem uma grande importância. Depois do conflito armado que houve entre os nossos irmãos, não é? Porque a guerra foi entre angolanos, o desporto foi um grande fator de unidade nacional. Foi por via do desporto, ou é por via do desporto, que muitas famílias hoje estão no patamar em que estão. Porque muitos jovens que naquela altura praticavam coisas que não dignificavam, não é, a sociedade, hoje, por via do futebol, encontraram, não é, um fator de unidade social, um fator, não é, de sustentabilidade, e muitas famílias hoje estão bem por conta do desporto. Por isso, falar deste tema é bastante interessante, porque é um tema que, de facto, merece ser abalizado, porque não estamos a viver um bom momento no nosso futebol, e agradeço já a produção por ter escolhido este tema. Muito bom, obrigado. Depois vai poder desenvolver um pouquinho mais esta abordagem que eu já consegui perceber o seu fio. E, Tito Leia, do mesmo modo, gostava de perceber, na sua visão, qual é a importância do desporto para uma determinada nação. Jaime e estimados ouvintes ou estimados telespectadores, precisamos perceber uma coisa. O desporto em si, primeiro,
é uma prática saudável para o próprio ser humano. Ok? O homem, o ser humano, precisa praticar desporto primeiro. O Bento falou muito bem quando começou na sua abordagem, tocou na questão do nosso conflito armado. Se recordarmos, enquanto estivemos nessa fase do nosso conflito armado, o que mais uniu o país foi o desporto, por via de futebol. Jogava-se em quase todas as províncias e mesmo em meia os problemas que estávamos a viver na altura, nós tínhamos pessoas, nós tínhamos públicos nos estádios, nos nossos campos. O mesmo aconteceu com o basquetebol, o mesmo aconteceu, aqui estamos a falar de futebol, e o mesmo aconteceu com o handball. Quando tivesse que acontecer uma partida de algum desporto que fosse, que fosse, ainda até não estamos a falar propriamente de um Petro de Marragos, ainda que fosse uma seleção nacional a jogar handball, o país parava. Tem algumas histórias que dizem que quando tivesse, por mais que no interior do país tivesse esses conflitos armados, quando fosse acontecer uma partida de futebol, por exemplo, diziam que parava mesmo, o conflito cessava, para permitir a população assistir o jogo, assistir àquela partida de futebol. Então mostra claramente a união ou a unidade que o próprio desporto e o futebol aqui em particular promove dentro das sociedades. Para a nossa sociedade, é o que eu acabei de explicar. Para as sociedades em outras partes, em outros países, nós temos assistido como é que acontece, como é que é vivido o futebol na Europa, como é que é vivido o futebol mesmo aqui em África. E aqui em África não precisamos ir muito distante. Vamos só aqui aos nossos vizinhos congoleses, aqui no Congo, para ver como é que o congolês vibra com o futebol. É só assistirmos, né? Para termos mais ou menos uma noção daquilo que acontece no Congo, é só olharmos quando o Cabo Escorpo vai jogar. Como é que eles movimentam, como é que o Palanca se movimenta, como é que aquela zona dos congolenses se movimenta para ir assistir o jogo do Cabo Escorpo do Palanca. Então, isto é para dar uma ideia do nível de unidade que traz o futebol numa nação. Muito bom. Jaime, só para dizer também que grandes talentos que temos hoje no nosso futebol, não é? Saíram dos bairros e lá nos bairros onde vive-se imensas dificuldades, casos do Gelson Dallas que residia no Golfo de Oeste, na altura bairros muitos problemas, o próprio Ari Papel também que sai do Golfo, um bairro de imensos problemas e deram um salto na sua vida social e também na sua vida desportiva. É isto que o Tito acabou de dizer, o desporto tem um grande papel para a nossa realidade, principalmente africana, porque ele vai tirar os jovens dos maus caminhos e coloca-os nas boas práticas. Dizer também que o Pedro Mano Torres, na altura, quando sai do Sambizanga para Lisboa representar o Benfica, ele praticamente sai às escondidas, porque a família não quis deixar sair, os agentes cá não queriam deixar sair. O Mano Torres teve que sair mesmo às escondidas para poder representar o Sport Lisboa e Benfica. Foi um ato de muito sacrifício por parte dele e de muita coragem. Se da importância do desporto, como é que avalia o estado atual da Seleção Nacional de Futebol? Olha, infelizmente o estado atual da nossa seleção não é boa. Os números falam por si. Nos últimos 3 jogos, a Seleção Nacional empatou os 3 jogos. Nós empatamos primeiro diante do Madagascar em casa, na corrida ao CAN que nos qualificou para o CAN da Côte d'Ivoire no próximo ano. Empatamos com o Madagascar a 0 bolas. Nesta corrida, a Copa do Mundo das Américas, também empatamos 2 jogos iniciais, tanto com Cabo Verde e com as Ilhas Maurícias. Eu penso que a Seleção Nacional tinha de tudo mesmo para vencer as Ilhas Maurícias, porque na minha humilde opinião, a Ilhas Maurícias está ao alcance da nossa seleção. Mas os problemas internos que enfermam a Seleção Nacional não permitem com que a seleção faça bons resultados. Não é possível, em pleno século XXI, a seleção passar por problemas que tem passado, falta de verbas para pagar os bilhetes de passagem dos atletas, falta de verbas para pagar a tempo e horas hospedagem. Então,
Isso tudo, Jaime, tem contribuído para o péssimo momento do nosso futebol nacional. Eu acredito que se os homens do futebol não sentarem e refletirem sobre o momento que o nosso futebol vive, nós vamos continuar cada vez mais a descambar. Nesta quarta-feira, vimos o que aconteceu com a seleção feminina de futebol. Fomos completamente humilhados no estádio 22 de junho diante da Zâmbia. Por que aquela goleada aconteceu? Porque as pessoas querem fazer tudo às pressas. Nós não temos um campeonato nacional. Nós não temos... Quais pessoas que falam de concreto? Que dirigem o nosso futebol. São as pessoas que dirigem o nosso futebol. Nós não temos um campeonato nacional feminino. Por que termos uma seleção? Deveríamos trabalhar da base para que no futuro tenhamos uma seleção forte e coesa. Jaime, eu repito, o momento atual do nosso futebol não é bom, é péssimo. Ok, muito bom. Tito Leia, concorda com esta opinião que foi levantada pelo Bento Tomás? A que se deve o estado atual e também qual é a leitura que faz da Seleção Nacional de Futebol atualmente? O momento atual do futebol nacional, vou concordar claramente com o Bento. Péssimo. E até quando ele falou sobre o futebol feminino, eu me questionei se existe mesmo futebol feminino em Angola. E o exemplo que ele traz aqui do futebol feminino é resumido numa coisa, o imediatismo. E este imediatismo é que está a matar o nosso futebol e propriamente a seleção. Por quê? Porque quer queira, quer não, nós somos uma potência em África. Há quem vai discordar com a minha opinião, mas eu insisto em dizer categoricamente, a Angola é uma potência em África no que ao futebol diz respeito. Nós vamos, se a memória não me atrasou, vamos na 10ª ou a 9ª presença num campeonato africano. A nona. A nona. Ok, obrigado. Vamos à 9ª presença. Então, para quem vai para a 9ª presença, nós não podemos mais ir a correr. Nós temos que ir de uma forma pensada. Nós somos campeões em sub-20. Nós participamos em 3 mundiais. Um de honra, um de sub-20 e um de sub-17. Então mostra que nós temos sim futebol em Angola. Mostra claramente que nós somos uma potência em África. Então, se somos uma potência em África, nós precisamos assumir isso. E nós precisamos assumir isto fazendo as coisas pensadas, fazer as coisas com cabeça, tronco e membro. Evitar esse imediatismo. Quando fala de imediatismo, reflete ao quê exatamente? Queria detalhar para que nós consigamos perceber. Eu estou a me referir propriamente à forma como nós corremos para chegar às competições. E por isso é que eu toquei logo no exemplo que o Bento deu sobre a seleção feminina. Para quê? Ter uma seleção feminina. Se ainda nós não temos uma competição. Nós tivemos uma competição feminina, acho que no IS, que durou por ali 2 semanas. Exato. Achas que em 2 semanas vais conseguir selecionar uma equipe ou uma seleção para ir competir em África quando nós vimos o nível de competitividade que a África do Sul tem, que a Nigéria tem, que a Zâmbia tem. Nós vimos em tempos ainda a Zâmbia a competir no Mundial, penso que de sub-20. Exato. No Mundial Feminino de Sub-20, essa Bárbara Banda que fez o hat-trick no jogo de ontem, esteve em destaque neste Mundial. Nós temos equipa para isso. Qual é a vontade de correr? Primeira pergunta. E aqui essa pergunta vai diretamente ao elenco federativo que dirige neste momento. Qual é a pressa? Este elenco já chegou e já encontrou um legado. Nós vimos o que foi feito nos anos de 97 até pelo menos 2000, que culminou com a nossa chegada ao Mundial de Sub-20. Estes mesmos jogadores do Mundial de Sub-20, que parte deles fizeram parte do Mundial de 2006. Então, nós estamos a ver que se pararmos e trabalharmos a partir da base, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Então aqui quer dizer que não era necessário ainda termos uma seleção nacional feminina de não, futebol?
Bento Tomás, será que é mesmo este imediatismo que está a se falar ou simplesmente tinham medo de melhorar as políticas? Porque nós já ouvimos diversos nomes, posso aqui evidenciar relativa à demolidora do futebol feminino. Será que não são pessoas que poderiam promover a seleção nacional feminina e depois também ter o interesse dos dirigentes esportivos? Jaime, eu concordo contigo. É mesmo o imediatismo. Porque o Minjute é o Minjute das verbas. E as pessoas, para poderem dar os relatórios, fazem tudo segundo os seus interesses. São essas seleções que vemos que são montadas às pressas. Porque vejamos quanto é que custa o bilhete de passagem de Luanda a Lusaka. Por que aqueles valores que serão alocados para essas 23 pessoas ou 30 pessoas que vão deslocar-se até Lusaka para realizar o segundo jogo, por que não compram bolas? Por que não compram equipamentos? Vamos massificar a modalidade na região sul, vamos massificar a modalidade na região norte, vamos massificar a modalidade na região leste do país. Vamos criar seleções interprovinciais, vamos criar seleções intermunicipais e depois, no futuro, vamos criar uma base que pode sustentar a seleção nacional. Por que as pessoas estão com pressa de criar uma seleção nacional de futebol sénior feminina? Porque querem tirar dividendos. É bom que o orgulho, as pessoas deixem o orgulho de parte, deixem também os seus interesses pessoais de parte, porque senão vão matar mesmo o nosso futebol nacional, que já está completamente morto. Dizer ainda, Jaime, que, voltando à seleção principal de futebol, na minha humilde opinião, nós não temos um técnico capaz para dirigir o comando dos Palancas Negras. Pedro Gonçalves, com todo o respeito que eu tenho por ele, pela sua família, não tem capacidades para dirigir a seleção nacional sénior masculina de futebol. Por que ainda continua? Por quê? Porque não há dinheiro. Porque se tivéssemos dinheiro, com certeza que o Pedro Gonçalves já não estaria na seleção Será que a questão mesmo é dinheiro? Tito, Não será? Eu ainda acho que a permanência da federação do Pedro Gonçalves no comando técnico da seleção nacional, eu penso que é mais por uma questão de ego. Vamos tornar isso em teimosia. Okay? Porque é uma questão de provar. Eu pensei assim e tem de ser assim. Eu acho Tito, isto. eu penso Porque que dinheiro ou não, quantas vezes nós corremos com treinadores sem dinheiro? Nós corremos com Hervé Reinaldo, nós corremos com Vacilevic, nós corremos com tantos outros treinadores. E se não há dinheiro, se é que realmente não há dinheiro, para que mantermos um treinador estrangeiro que vamos pagar mais do que um nacional? Também acredita que o Pedro Gonçalves não está em altura para dirigir? Não, por aquilo que nos apresentou eu penso que por depois aquilo que a estatística, por mais que tenhamos conseguido a qualificação para o CAN da Côte CAN, d'Ivoire, o treinador não nos apresenta capacidade. a qualificação da seleção angolana para o CAN da Costa do Marfim não foi uma qualificação, se assim posso considerar, de êxito. Nós nos qualificamos para o CAN da Costa do Marfim graças ao resultado que o Ghana teve diante da República Centro-Africana. Porque se o Ghana não vencesse a República Centro-Africana, Jaime, nós hoje aqui estaríamos com outro discurso. Nós tivemos esta sorte. Angola em casa empatou diante do Madagascar, um adversário que está à nossa altura, e as pessoas não estão a ver isso. Os resultados que a nossa seleção sénior apresenta nos últimos tempos não são satisfatórios. Nós tínhamos uma grande chance de demitir esse técnico quando terminou a participação no CHAN. Penso que foi este ano. O CHAN aconteceu, se a memória não me atraiçoa, nos Camarões. Aí seria o melhor momento para demitir o Pedro Gonçalves. Eu acho que o forte do Pedro Gonçalves é trabalhar com os jovens. Foi o Pedro Gonçalves que lançou o Zito Luvumbo, foi o Pedro Gonçalves que lançou esse jovem que está na Grécia, o Zine, o Maestro que está no Benfica de Lisboa. Então por que as pessoas
querem inventar, querem pôr um técnico de formação na seleção sénior. Nós temos no nosso país, com todo o respeito que eu tenho pelo Pedro Gonçalves, técnicos melhores que o Pedro Gonçalves. José Tramagal, na minha humilde opinião, é muito melhor que o Pedro Gonçalves. Mesmo até o próprio Zé Camaral é muito melhor que o nosso selecionador Pedro Gonçalves. As pessoas querem inventar, as pessoas querem cada vez mais meter os seus interesses em frente da nação. Não pode ser assim. A nação deve estar acima de qualquer coisa aqui no nosso país. Eu acho que, na opinião de colocar-se aqui o Agostinho Tramagal, ele não vai ser escolhido por esse elenco federativo pelas razões que sabemos, pela sua envolvência nas últimas polêmicas. Sim, o Agostinho Tramagal só não orientou a seleção na Taça Cusafa por conta mesmo daquele áudio que deu que falar nas redes sociais. Minha opinião, acho que o Agostinho Tramagal é muito polêmico, mesmo quando, ainda sem colocarmos esta envolvência aí, está sempre a se atirar para a arbitragem, justifica sempre, quando perde tem sempre alguma justificação. Mas é um bom técnico. Alguma coisa aconteceu. Mas aqui a questão não está em causa a idoneidade do técnico Agostinho Tramagal. Vamos voltar a falar, ou vamos continuar a falar sobre o futebol e o seu estado. Há uma coisa que precisamos começar a perceber, como eu estava a dizer, na questão da organização. Nós temos que nos organizar. Em tempos idos, se voltarmos a 10, 15 anos atrás, quem era o Madagascar? O Madagascar começou o futebol no seu país a partir do futebol de praia. Foi o futebol de praia que começou a promoção. E hoje o Madagascar chegou onde chegou. Hoje o Madagascar já faz frente a Angola. E não poderia, porque é só olharmos para aquilo que é a participação dos nossos clubes. A Angola dá 4 equipas nas competições africanas. O que significa dizer que a Angola está entre os 10 principais campeonatos, ou o Girabola é um dos 10 principais campeonatos de África. Algumas opiniões que eu pude colher durante este momento de pesquisa, algumas pessoas me disseram que Angola é uma seleção, falo masculina, que sobrevive pela sorte. Sim, não falou errado. É o que o Bento acabou de dizer. Nós até, no jogo que nos qualificou, no momento em que estava a acontecer o jogo que nos qualificou, penso que até os 75 minutos, nós estávamos desqualificados, nós não estávamos qualificados para o CAN. Foi graças ao golo do Ghana, porque estavam os 2 jogos empatados. O Ghana marca, é que nos dá a qualificação. E nós não precisávamos passar por isto. Nós não precisávamos. O curioso é isto. Eu há pouco, na minha primeira abordagem, falei sobre a situação, ou falei sobre o estado do futebol no tempo do conflito armado. Nós éramos mais competitivos, o curioso é isto, éramos mais competitivos no período do conflito armado do que agora. E agora nós temos um leque, temos um naipe de jogador, ou seja, nós temos mais oportunidades onde escolher. Antes não tínhamos essa oportunidade. Tito, se as pessoas deixarem orgulho parte, se as pessoas deixarem orgulho de parte e chamarem aquelas pessoas que fizeram o bilharete para a qualificação de Angola à Copa do Mundo Alemã de 2006, nós tenho a certeza absoluta que também iremos nos qualificar na Copa do Mundo de 2026. Aqui também não está em causa a qualidade dos jogadores? Não, Jaime, a qualidade não está. Nós temos neste momento leque de jogadores. Temos um Balanzola, um jogador que atua na Série A italiana, joga está na Fiorentina. Na Fiorentina. Por que o Balanzola não vem à seleção? Por conta da desorganização. Em 2006, quando a seleção se qualificou para o Mundial da Alemanha, Oliveira Gonçalves, José Luís Prata, Justino Fernandes, aquele elenco da direção, fizeram um excelente trabalho na diáspora. O Oliveira Gonçalves conseguiu convencer atletas que não queriam vir representar a seleção e vieram. Casos do Paulo Figueiredo, do Cali e outros tantos jogadores, Rui Marques, não é? Vieram e representaram muito bem a seleção. Se eu fosse Jaime Torres, o presidente da Federação Angolana de Futebol, eu chamaria aquelas pessoas que estiveram em frente
não é da Federação Angolana de Futebol a quando da qualificação à Copa do Mundo da Alemanha. Oliveira Gonçalves é uma peça importante para o nosso futebol que eu acho que tem sido muito desprezado, tem sido muito abandonado. Oliveira Gonçalves recentemente deu uma entrevista numa rádio angolana, e ele falou dos segredos que levaram a Angola à Copa do Mundo da Alemanha. Ele ainda disse que as pessoas chamavam-lhe de louco, mas Angola se qualificou. É importante que os angolanos não deixem o orgulho de parte. É importante que as pessoas que dirigem o nosso desporto deixem o egocentrismo de parte. Isso é que está a matar a modalidade. Falando da FAF, a Aqua tem esta intenção de poder dirigir. Será que está em altura, na vossa opinião? A Aqua ainda eu acho que, na minha opinião, o Aqua ainda não está desculpa por toda a experiência que ele tem, mas não basta só ter sido um bom desportista, ter sido um bom atleta. É necessário conhecer os meandros daquilo que é a gestão desportiva. É preciso ter o domínio de todas aquelas andanças. Não basta só ter sido um bom atleta, ok? Concordo que o Aqua faça parte de um elenco agora para ganhar experiência, e num próximo, daqui a mais 2, 3 eleições, o Aqua concorrer, aí eu iria concordar de todo. Mas neste momento o Aqua ainda não está, até porque sabemos muito bem que o Aqua só voltou a ter a abertura para poder fazer aquilo que ele gosta, poder fazer futebol, poder fazer parte desses elencos agora por causa da situação que ele estava a viver com o clube do Qatar, o que significa dizer que ele estava impedido de fazer certas coisas. Nós não vimos um Aqua, por exemplo, a participar ou a fazer parte de uma associação provincial de futebol, de uma APF. Nós não vimos a Aqua fazer parte de um clube da direção de um clube. Mas, Leia, nós não podemos partir muito por isso. Samuel Eto'o também não fez parte. E olha o que está, eu já quis chegar aí no Samuel Eto'o. E olha o que está a acontecer. O Samuel Eto'o está acusado com algumas provas de corrupção. O Samuel Eto'o está em problemas dentro da própria FECAFUT. Então, eu acho que é importante que o Aqua ainda faça parte, seja membro de um elenco, que seja, nem que for de uma associação provincial, de um clube ou de uma federação. Aí, eu acho, Jaime, se me perguntassem agora quem deveria fazer parte da nova direção da Federação Angolana de Futebol, eu, na minha humilde opinião, José Luís Prata, na minha humilde opinião, é a pessoa ideal para dirigir os destinos da Federação Angolana de Futebol. José Luís Prata, juntamente com Norberto de Castro, o Gilberto, o próprio Aqua que foi mencionado aqui, na minha humilde opinião, se tivesse que formar, não é só uma opinião, uma direção da Federação Angolana de Futebol, estas seriam as pessoas ideais. Repito, José Luís Prata, Norberto de Castro, o Gilberto, o Aqua e também o próprio Miller Gomes. Muito bom, obrigado Bento Tomás, também o Tito Leia. Vamos fazer uma curta pausa aqui na conversa porque nós queremos também ouvir a opinião dos angolanos em relação a este mesmo assunto. Por isso, eu saúdo o Henriques Daniel, que traz-nos boas informações em relação ao mesmo tema e análise as opiniões que os angolanos levantaram sobre este mesmo tema, o estado da Seleção Nacional de Futebol. Boa tarde, Henriques. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos convidados de painel e assim telespectador da TV Jovial que acompanha o programa direto ao assunto. Hoje viemos às ruas de Luanda para saber das pessoas como avaliam o estado da Seleção Nacional de Futebol. Costuma acompanhar os jogos da Seleção Nacional de Futebol? Bem, nos últimos dias não, né? Não, em função de algumas decepções que ultimamente verificamos a Seleção Nacional a passar. Eu costumo dizer que a nossa seleção é Angola do quase, porque só fica quase a ganhar, quase que nunca ganha na maioria das vezes. Só por isso é que eu não gosto muito de estar assim afincadamente acompanhar os jogos da nossa seleção.
até na fecha também, não dá mesmo para contar com ele. Porque uma vez contando com ele, depois o que é que acaba? Uma decepção. Bem, a única seleção que nos deu glórias foi a 2006. Depois tivemos a decepção do Angola-Mali, não é? De lá para cá não vimos um futebol que nos encheu de alegria. Muita gente tirou aquela perspectiva de ver quem é a seleção nacional, que noutra hora foi uma seleção nacional que dava gosto, dava aquela vontade de poder assistir, na qual tínhamos jogadores como Flávio Amado, tínhamos Zé Calanga, entre outros, e era uma seleção nacional que realmente, quando ouvíamos que a seleção vai jogar, nós tínhamos a preocupação de assistir, porque eles davam do bem e do melhor. Como é que avalia esse desempenho dos últimos jogos da seleção nacional? A prestação deles está a ser muito boa, porque para chegar até o CAN é porque a prestação está a ser muito boa. Então esperemos que nossos governantes apoiem mais, deem mais aos nossos jogadores, para que também motive eles no campo e que eles façam um bom futebol no CAN. Apesar de que nos qualificamos para o CAN, nós vimos recentemente o jogo que decorreu acho que em Tundavala. Não foi um jogo agradável para os olhos dos adeptos, né? Pronto. Não, nós queremos jogadores comprometidos com a seleção nacional, conforme noutra hora outros fizeram. Então é que nós também estamos à espera dessa seleção vindoura, que talvez um dia o estádio 11 de novembro volte a estar completamente lotado, conforme aconteceu ao jogo do Petro e o Casablanca quando estavam aqui. Bem, provavelmente nós temos uma geração de ouro da nossa seleção nacional. Porém, como eu disse, falta algum entrosamento, falta que os jogadores se conheçam mais, partilhem mais o balneário para que possam conhecer-se. Fora disso, eu creio que os resultados têm sido bem abaixo das expectativas. Nós queremos vitórias, às vezes temos que nos contentar com derrotas e empates, mas nós esperamos sempre que eles sejam melhores, porque estão a representar toda uma nação. E acredita que também no futuro a seleção nacional pode apresentar um bom futebol? Primeiro é ter confiança que nós podemos realmente mudar as coisas, que nós podemos sonhar e atingir o patamar das demais seleções, as grandes seleções do nosso continente. E depois disso, irmos trabalhando com a base, com esses meninos novos que estão a ser formados e quem sabe amanhã possamos também voltar a concorrer para o Mundial, sei lá. Sim, vai apresentar, já está a apresentar, porque já chegamos até o CAN. O que nós esperamos é que a seleção traga uma taça do CAN para Angola. Como angolano, sempre espero um resultado positivo, né? Pese embora temos verificado os resultados e o nível do espírito ou de espiritualidade dos jogadores, há uma moral muito baixa. O campeonato começou recentemente e está-se a ver, eu fui acompanhando recentemente alguns jogadores que foram convocados, que também já deram não à própria seleção nacional, e isso é complicado, alguém dizer não à sua pátria. Dá para ver que temos mesmo problemas sérios, e que o problema começa mesmo de lá. Os nossos atletas, muitos deles têm comprometimento com a causa nacional, alguns deixam os seus clubes para vir representar a nossa nação, e às vezes nós temos falhado com eles, nós temos ido pouco aos estádios, nós temos esses problemas na federação, temos N problemas que acreditamos que se forem sanadas, se forem levantadas, talvez possamos ver a nossa seleção obter melhores resultados. Sim, quando a seleção melhorar, eu posso passar a acompanhar os jogos normalmente, até porque algumas vezes eu acompanho o desporto pela Rádio 5, quando entra em cadeia com a Rádio Nacional de Angola. Então fico atualizada de algumas coisas no que toca ao desporto. Jaime, foram então estes os depoimentos com relação ao tema de hoje. O momento é de voltar para si. Boa tarde e bom programa. Muito bom, obrigado Henriques por esta matéria. Foi possível entender a opinião dos angolanos em relação ao estado da Seleção Nacional de Futebol. Muito obrigado a si, meu companheiro, e continuação de bom trabalho. Agora eu volto aos meus convidados sobre aquilo que foi dito pelos nossos entrevistados, que o Henriques teve a oportunidade de falar, de conversar.
gostavam de comentar? Algum aspecto que chamou a vossa atenção, Tito Leia? Duas coisas aí chamaram a atenção. Primeiro, apesar das decepções, a população angolana, o angolano, quer o melhor da sua seleção. Apesar de tudo, apesar do que tem acontecido, o angolano quer o melhor da sua seleção. Então, nós podemos começar daqui, da vontade de ir, da vontade do seu povo em apoiar a sua seleção, para começarmos a trabalhar desta vontade. E para trabalharmos para que isso seja um facto, precisamos, como eu disse inicialmente, de nos organizarmos. De que forma que vamos nos organizar? Vamos começar a pensar futebol. Vamos começar a pensar o que é que nós queremos. Nós estamos em estamos nas portas do 2023 de terminar e começar o 2024, então vamos começar a falar. 2024 vamos lhe tornar como o ano zero no qual o futebol diz respeito, para que tenhamos então uma seleção capaz de competir, capaz de assumir o seu estatuto em África. Porque não basta só ter o nome, não basta só ser esta tal seleção, este tal país grande, esta seleção com o estatuto que eu disse, sem ela aprovar, ok? E a partir dali vamos começar a pensar quem são os meninos que estamos a formar primeiro. Vamos começar por ali. E aqui na formação eu quero lançar um reto à comunicação social desportiva, principalmente, para evitar estar sempre a intrometer-se nos trabalhos que os clubes fazem. Porque muitas das vezes somos nós, da comunicação, que envaidecemos o atleta, que fizemos de tudo para fazer com que o atleta vá para o estrangeiro, e chega no estrangeiro, não consegue render aquilo que estava a render aqui, porque ainda não tinha ganho maturidade aqui no nosso país. Pode dar o exemplo de... Nós temos exemplo, Capita. Manus Gonçalves, sei lá, também? Não, Manus Gonçalves não. Estamos a falar desses miúdos de formação agora. Okay. Capita. Olha o que aconteceu com a carreira do rapaz. Corremos com... Aquilo foi praticamente correr com o rapaz daqui de Angola, porque tem que ir. Tá bem, foi. Olha no que deu. Olha o Gelson Dalla, que saiu daqui com o estatuto de estrela, chegou lá. Foi nos empréstimo, agora foi parar no Catar, onde o treinador já veio a publicamente dizer que não era o melhor campeonato para ele ficar. Ou seja, já existe aí... O treinador naquela entrevista, para mim, o treinador já justificou como sendo o campeonato de baixo nível para convocar o Gelson Dalla. Então, aqui é chamada a atenção à comunicação social desportiva nacional para evitarmos deixar os rapazes ganharem maturidade aqui e depois, então, quando ir já capaz de fazer. Porque, ao fim e ao cabo, dentre quase todos os jogadores que saíram daqui, da nossa base, até o momento, o único que está mais ou menos a jogar é o Nelson da Luz. E o Zito Luvumbo. O Zito Luvumbo no Cagliari, mas também teve de passar por um período. O Zito Luvumbo porque tem uma equipe de apoio que lhe assegura em condições. E tem um técnico experiente que é o Ranieri, que tem paciência, sabe o que é lidar com os jovens. Ou seja, o Zito Luvumbo caiu nas graças. Exato. Caiu nas graças e então vamos indo. Por isso é que precisamos ter este cuidado. Um outro ponto. Coisa que o Gelson Dalla e o Ari Papel não tiveram quando estavam no Sporting. Quando foram para o Rio Asa. E o Manus Gonçalves também. O Manus Gonçalves, eu penso que foi mais questões pessoais, porque ele tinha tudo para se impor no Man United na altura. Penso que em 2008 estava muito preocupado com a sua imagem e estas coisas distraem o desportista. Eu acho que foi mais por este lado. Deixa-me também dizer ao Jaime,
Às vezes nossos dirigentes pensam que nós, os comentadores, estamos contra eles. É preciso esclarecer isso. Não, nós não estamos contra os nossos dirigentes. Nós apenas estamos contra a forma como eles gerem o desporto. A má gestão é que nos faz pronunciar desta forma. Há um guru do jornalismo desportivo angolano, Antônio Manuel Rodrigues, outro dia disse: as vitórias preparam-se e as derrotas anunciam-se. O momento atual do nosso futebol não está, de facto, a anunciar as derrotas. Nós estamos mal. Estamos mal em todos os aspectos, mesmo no campeonato interno. Você viu o tempo que o Girabola levou para iniciar. É do defeso mais prolongado do mundo. Em nenhuma parte do mundo um campeonato leva mais de 200 dias para o seu início. E o Girabola teve início depois de 150 dias. Houve o caso do Petro de Luanda, o caso da Académica de Lubito, o caso do Cabo Escorpio do Palanca. Tudo isso só vem resumir o momento atual do nosso futebol. É preciso que as pessoas sentam, é preciso que as pessoas falam futebol, porque senão nós vamos cair num marasmo nunca visto do nosso futebol. E a nossa seleção está a pagar por isso. Vejamos, nós temos muitos bons jogadores na diáspora que por si só desprezam a seleção nacional. Casos do Mbalanzola, o Ivan Cavalheiro, o Clinton Mata, o Bruno Gaspar do Guimarães, o Helder Costa, o Wilson Eduardo. Hoje temos muitos bons jogadores na diáspora. Acredito que se esses jogadores estivessem na seleção nacional, os resultados que tivemos diante de Cabo Verde e das Ilhas Maurícias, eu tenho a plena certeza que seriam outros, porque as Ilhas Maurícias, na minha humilde opinião, está ao alcance da seleção angolana. Empatar com o Cabo Verde, para mim, é normal. Jogamos na praia. Já empatar com as Ilhas Maurícias, eu acho que não aceito, porque para mim o papão do nosso grupo é os Camarões, e é com os Camarões e Cabo Verde que Angola deve se bater mesmo com unhas e dentes. Mas esses Camarões que dizes ser o papão, se eu bem me recordo, penso que foi no CAN de 98, no segundo CAN, se não de 98 ou de 96 mesmo, que é entre a primeira ou a segunda participação de Angola em um campeonato africano, que nós acabamos empatando, foi na primeira, que empatamos a 3, e foi num período de um conflito, no período do conflito armado. Então, a questão não está, essa questão do papão, do não, a questão, o que nos torna pequeno diante dessas seleções tida como papão é a nossa desorganização. Por exemplo, eu vou buscar o exemplo mais prático do basquetebol. Okay. Mas assim, ainda assim não torna? Durante muito tempo, veja como é que hoje, que nós no basquetebol nos tornamos, apanhamos penso que a vacina da desorganização que vinha do futebol, parece que o futebol está a contaminar a todos. Acredito que está a fazer valer aquela velha máxima de que uma batata podre no saco vai influenciar todas. Está a parecer que a desorganização do futebol está a afetar as outras áreas desportivas nacional. O basquete antes, nós éramos, durante essa fase que andamos aí a ganhar títulos e títulos, nós éramos os mais baixos, os mais franzinos em África. Mas quando chegávamos, nos impunhamos. Muito por culpa de quê? Por culpa da desorganização das seleções. Nós, em termos de potencialidade, Angola e o Senegal, de longe, o Senegal é superior a nós, de longe. Mas por causa da altura em que nós tínhamos uma organização muito forte, nós preparávamos os campeonatos africanos com meses de antecedência, e nós chegávamos lá. Então nós também podemos fazer Batíamos isso. Pé a essas seleções. Mas agora, Bento Tomás, eu gostava de ouvir a sua opinião em relação aos argumentos que foram levantados pelos angolanos lá na rua, e também dizer se será possível nós termos um bom resultado neste ano que já estamos para começar, e talvez trazer a taça para os angolanos. Será possível? Jaime, não sonha muito. Não sonha muito. É uma questão que os nossos entrevistados até levantaram. Eu sou angolano, amo o meu país, mas eu não quero iludir os telespectadores. Isso é sério, não quero iludir os telespectadores, porque amanhã os telespectadores vão nos apontar dedos. Nós não temos seleção sequer para passar de fase no CAN.
Nós não temos. Se os problemas prevalecerem, não temos seleção para passar de fase no CAN. Mas se as pessoas, repito, sentarem, pensarem em nação, aí sim podemos sonhar. Faltam menos penso, de 50 dias para o campeonato africano que vai acontecer em janeiro na Costa do Marfim. Não se sabe ainda onde é que a seleção vai estagiar. Veja onde é que começa a desorganização. Faltam menos de 50 dias para o campeonato africano. Não se sabe às quantas a seleção está, onde é que vai estagiar. Não se sabe nada. Por isso é que eu havia falado da célebre frase do grande jornalista desportivo, que as vitórias preparam-se e as derrotas anunciam. No tempo do Oliveira Gonçalves, essas coisas não aconteciam, porque a seleção, ou seja, a federação naquela altura, estava unida, todos estavam imbuídos num só objetivo, que é a seleção vencer e vencer e vencer. E naquela altura, quando nos qualificamos para a Copa do Mundo da Alemanha, os papões na altura eram a Argélia e a Nigéria, mas com uma boa organização, Angola conseguiu hoje qualificar-se para o Mundial. Fizemos história. Repito, é preciso que nos organizemos, pensemos futebol por forma a tirarmos esta modalidade rainha da situação em que se encontra. Face às convocatórias, na sua opinião, quem são os jogadores que deveriam fazer parte e como é que deveriam estar divididos deste CAN que vai se realizar já? Vou repetir, Jaime, vou repetir. Se tivermos nesta convocatória Mbalanzola, Ivan Cavalheiro, Clinton Mata, Bruno Gaspar, Elder Costa, Wilson Eduardo, Gelson Dalla, Ari Papel, Erenilson, Jonathan Boatu, o Gaspar, Kialunda Gaspar, o Zito Luvumbo, Mabulu e entre outros jogadores, eu te garanto, nós vamos chegar até os quartos de final, pelo menos, do CAN da Côte d'Ivoire. Se tivermos estes jogadores que eu acabei de mencionar, mas com uma boa organização, porque a boa organização também ajuda. Agora, se não conseguirmos trazer esses jogadores, eu te digo, Jaime, esquece. Angola não vai passar de fase no CAN do próximo ano. Tito Leia, concorda com esta convocatória feita pelo Bento Tomás? É uma convocatória razoável. Eu penso que entre os 8 ou 9 nomes que ele mencionou, acho que, na minha opinião, tirava aí 4 ou 5. Acredito que vinha um Mbalanzola, porque Mbalanzola, o Elder, o Ivan Cavaleiro, para mim, só está aí a tentar fazer publicidade para relançar a sua carreira. Para mim é Mbalanzola, Elder Costa, Gelson Dalla, porque o Kialunda Gaspar, mas eu me foco mais nesses 3 porque notou-se claramente nestes 2 jogos que Angola não tinha um 9, não tinha alguém que marcava. Angola dominou o jogo contra Cabo Verde, Angola dominou o jogo contra a Mauritânia, mas não conseguiu marcar. Eram lances de golo feito. Lances a 2, 3 metros da baliza, apenas com guarda-redes. Metiam a bola por cima. Faltou alguém. Agora, faltou por quê? A questão é esta. Faltou por quê? Porque as mesmas razões que fizeram faltar estes jogadores nestas 2 convocatórias podem ser as razões que os levem a não participarem no campeonato africano, que é a nossa questão da desorganização. Nós devemos primeiro saber que nós, os atletas, vivem dos clubes. Quem faz os salários, quem fazem a vida dos atletas são os clubes. Então nós devemos primeiro respeitar isso. E nós temos o exemplo mais vivo, nós temos o maior exemplo do próprio Aquá. O Aquá teve problemas, ficou esse tempo todo sem poder praticar desporto e nem fazer desporto, porque não conseguiu chegar a tempo e hora, não conseguiu voltar a tempo e hora no seu clube. E os clubes são muito severos quanto a isto, então nós devemos respeitar. Se vamos ir buscar o Gelson Dalla, nós antes de buscar o Gelson Dalla temos que encontrar todas as rotas possíveis
de devolver o menino, o atleta, ao seu clube a tempo e hora, no seu devido momento. É a partir daqui que nós temos desorganização. Estes atletas que o Bento acabou de mencionar, todos da diáspora, não estão ou mostram alguma indisponibilidade por causa disso, porque ficam com aquela questão: eu vou e depois tenho dificuldade em voltar para o meu clube. E quando eu volto, às vezes chego tarde, posso ser multado e quem vai arcar com as consequências das multas é apenas o atleta. O elenco federativo não faz nada. Por quê? Porque sob o pretexto de que não, o atleta deve representar a sua nação porque é um ato de patriotismo. Desculpa, se é ato de patriotismo por parte do atleta, é ato de patriotismo por parte do gestor criar todas as nuances para que haja uma participação auspiciosa deste atleta, uma presença auspiciosa deste atleta. Então, não podemos pura e simplesmente julgar ou entregar todas as responsabilidades ao atleta. Então, precisamos disso. A razão, a FAF tinha peca muito nesse aspecto. A nossa federação peca muito neste aspecto. Estes são os aspectos que os atletas estão sempre a reclamar. Veja, por exemplo, o que aconteceu, a saída de Angola da cidade da Praia para ir jogar nas Ilhas Maurícias. Foi um sacrifício tremendo. Um sacrifício tremendo. E isto está anunciado. Há quanto tempo é que nós sabíamos dessas 2 jornadas? Há muito tempo. Por que não se preparou? Tito, outro pormenor. O nosso desporto, neste novo orçamento do Estado, sofreu. Foi cortado uma boa parte. Claro. O valor que o governo não alocava para o desporto foi reduzido. É justo. Outro problema ainda que vamos ter. Não, mas agora aqui é que está. Nós sabemos que isso até é bíblico, que fiel no pouco, fiel no muito. Eu, para te dar mais, você tem de me justificar. Exato. Tu tens de me justificar. Nós assistimos os debates televisivos a quando da campanha eleitoral deste novo elenco, nós ouvimos o que um dos concorrentes, ainda até o que um dos concorrentes apresentou, né? Veio refutar uma certa auditoria de conta do elenco passado, apresentou razões e nós ouvimos e vimos o que é que aconteceu. Então, desculpa, se eu te estou a dar, tu tens que me justificar. Tens que me justificar primeiro, numericamente, de como é que gastaste e depois tens que me justificar desportivamente o que é que você alcançou. É aqui onde incorremos, Jaime, o que eu disse, no imediatismo, para encobrir as nossas falhas numéricas, nós corremos trazendo resultados desportivos. Não me qualifiquei para ali, não me qualifiquei para isso e gastei assim. Assim vamos tentando justificar. Não é deste jeito. Diminuíram o orçamento? Ok, não vamos concorrer, vamos até participar. Vamos participar das qualificações, porque podemos sofrer uma mão pesada se não participarmos da CAF. Vamos participar das qualificações, mas sabendo que vamos estar a preparar, por exemplo, uma seleção de esperança. Vamos pegar nos meninos que estão a vir, nesses jovens, vamos dar-lhes mais capacidade internacional. Não vamos participar, por exemplo, não vamos esperar ir para o Mundial de 2026. O nosso objetivo é ir para o Mundial de 2030. Quem são os atletas que até 2030 vão ter 26, 25, nesse intervalo de 24 até 28 anos? Quem são os atletas? Olha, são A, B, C. Vamos pegar nesses atletas e vamos começar a prepará-los agora. E enquanto estamos a preparar estes, já vamos começar também a preparar os sub-17 como possíveis substitutos destes, ou como possível nos sub-17 quem despontar então já pode participar desta seleção. Eu quando estou a me referir da organização, eu estou a falar propriamente disso. Começamos a preparar seleção, vamos começar a preparar a seleção. E de que forma é que vamos preparar a seleção?
E de que forma que vamos começar da base? Vamos começar por potenciar a nossa competição, vamos começar por potenciar os nossos clubes, evitar esses conflitinhos que têm acontecido, que até parece mais perseguição entre a federação e os clubes. Vamos acabar com isso, vamos sentar todos, desde comunicação, porque eu já chamei aqui o reto, a própria comunicação social, evitar promover saídas de jogadores desnecessárias quando estes atletas ainda não estão preparados para ir para a diáspora. Nós vimos, penso que foi o CAN se não é de 2008, se não foi de 2008, foi de 2006, em que o Egito jogou com 95% dos atletas de casa. Do campeonato de casa. Então por que nós não podemos fazer isso se afinal de contas nós temos um campeonato que compete com estes campeonatos? Se nós conseguimos dar quatro equipas para as competições africanas, significa dizer que estamos no mesmo nível ou estamos no mesmo patamar ou próximo a estes campeonatos. Então vamos potenciar as nossas competições aqui interna, potenciar os nossos clubes, onde vamos saber que vamos tirar esse ou aquele, e ao invés de começarmos a ir buscar Ivan Cavaleiro, que hoje nos diz sim, amanhã nos diz que estou lesionado, te diz hoje que está lesionado, 2, 3 dias depois aparece no seu clube a jogar com uma força que você se pergunta, você não é um jogador que há dias alegou estar lesionado? Exato, muito bom. Era um jogador que corria, que fintava, que ia nos duelos físicos e mostrando uma pujança daquela. Eu acredito que o Ivan Cavalheiro ainda tem esperança de representar a seleção portuguesa, só por este motivo mesmo. Ok, muito bom. Obrigado, Bento Tomás, também ao Tituleia. Não estamos a encerrar o programa ainda, porque temos a terceira VT. Estamos a caminhar para a reta final do nosso programa, mas a Domingas Binga também preparou uma matéria para trazer aqueles aspectos mais históricos que datam a nossa seleção nacional. Por isso, Domingas, boa tarde, bem-vinda aqui no programa Direto ao Assunto. Quais são as informações que trazes para nós? Olá, Jaime, espero que esteja tudo bem consigo, porque nós aqui estamos bem dispostos para trazermos os conteúdos que farão toda a diferença na programação de hoje. É claro, sempre em relação ao tema em análise. Vamos dar uma olhada nos conteúdos. No dia 8 de outubro de 2005, Angola classificou-se para a Copa do Mundo pela primeira vez na sua história. No Campeonato do Mundo de 2006, tornou-se a seleção com maior média de cartões por jogo em Copas do Mundo. Depois de perder os últimos 3 torneios, se qualificaram para o CAN de 2006. Tiveram a sua primeira vitória no Campeonato Africano das Nações ao vencerem o Togo por 3-2. A seleção teve o seu melhor desempenho no CAN de 2008, onde foram sorteados no grupo D com a Tunísia, a África do Sul e Senegal. Isto segundo pesquisas na Wikipédia. Várias entidades comentaram sobre o assunto e o telespectador vai poder comprovar isto neste preciso momento. Em primeiro lugar está o ex-defesa central da Seleção Nacional, Carlos Alonso, que disse: considero favorável o grupo no apuramento para o Mundial de 2026, em que está inserida a seleção de Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, e aponto Cabo Verde como segundo adversário que mais dificuldade pode criar a Angola. Quem também não quis ficar de fora do assunto foi o antigo capitão da seleção angolana, Aquá, que disse em uma entrevista à Angop o seguinte: hoje, não há grupos nem equipas fáceis. A seleção de Cabo Verde, desde que me conheço como jogador ou adepto, não me lembro de termos falhado ou calhado, assim é que está correto, com a mesma para a qualificação de alguma competição. Sabemos que as equipas favoritas são as mais fortes. As cabeças de série calhou-nos a seleção de Camarões. Acho que até neste aspecto tivemos sorte, porque os Camarões não estão com aquela pujança de outros tempos. Acho que é uma seleção que podemos também nos bater de igual para igual. Vamos dar olhada no outro comentário, e desta vez no Jornal de Angola, que em uma de suas publicações diz: o Mundial de 2026 disputa-se nos Estados Unidos da América, México e Canadá de 8 de junho a 19 de julho de 2026. Ainda no mesmo jornal,
eis os atletas convocados para confrontos com a seleção de Cabo Verde e Ilhas Maurícias. Neblu, Cadu e Antônio Dominique como guarda-redes, Anderson Lucoque, Kialunda Gaspar, Jonathan Boatu, Edi Afonso, Tó Carneiro, Inácio Santos, Rui Modesto e Núrio Fortuna na zona de defesa. Bruno Paz, Freddy, Estrela, Mário Balbúrdia, Show, Domingos e Kiliano como médios. Zito Luvumbo, Chico Banza, Mabululo, Gilberto, Milson, Lloyd Augusto e Fábio Abreu. Lembrando que na 7ª jornada, isto em 2025, os Palancas Negras vão defrontar em casa a seleção da Líbia e na 8ª jornada recebem a Mauritânia entre os dias 1 e 9 de setembro. Angola procura a 2ª presença no Campeonato do Mundo depois da edição de 2006, disputado na Alemanha, ganha pela Itália. Jaime, acredito que conseguimos aqui fazer o gol para com o nosso telespectador no que diz respeito ao estado da seleção nacional. Boa tarde e passe bem. Boa tarde, Domingas. Muito obrigado por esta matéria. E antes de voltar à conversa com os meus convidados, eu gostava de convidar a si que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto a inscrever-se, a deixar o seu like e também a deixar o seu comentário. Por favor, diga o que está a achar do trabalho que está a ser feito pela TV Jovial. Sugira também os seus temas, que nós teremos o maior prazer de poder convidar pessoas que estejam dotadas de conhecimento para passarem as melhores visões. Esta é uma equipa jovem, com convidados jovens e fazer diferente. Agora sim, eu volto à conversa com os meus convidados. Dos resultados, tituleia, dos convidados ou dos resultados que foram apresentados pela Domingas e também que nós já conhecemos, que foram assim conquistados pela nossa seleção, são satisfatórios? Até à altura em que aconteceram eram. Ok? Mas nós devemos lembrar uma coisa. O futebol em particular vive mesmo de resultados. Exatamente. Tu não tens como. Assim como a carreira do próprio desportista é curta, a memória dos resultados do desporto também são curtos. Exato. É curta. Olha o Brasil, que é pentacampeão mundial, quando foi enxovalhado em 2014. E olha que o curioso no que ao desporto diz respeito, a memória longa é sempre daquilo que foi péssimo. O Brasil, depois de perder aquele 7-1 contra a Alemanha, o que veio à memória do brasileiro foi os 3-0 em pleno Maracanã sobre o Uruguai. Vê que penso que foi na primeira vez até que vimos, a memória principal que veio de um dos ouvintes foi o 4-4 Angola-Mali. Não vai sair da cabeça. Não vai sair da cabeça. Bento Tomás, como é que olha para os resultados também? Os resultados estão aí bem vistos, não são bons, nem tão pouco satisfatórios. É importante trabalharmos por forma a mudarmos este ciclo que não é nada favorável, porque senão vamos fazer apenas figurão no CAN que se avizinha e nos próximos jogos de qualificação à Copa do Mundo. Eu acredito que se ao ultrapassarmos o assunto da organização, nós temos conjunto para fazermos um brilharete no CAN e bem como na qualificação para o Mundial das Américas que vai acontecer em 2026. Repito, as pessoas devem mesmo sentar e refletir e pensar futebol, por forma a tirarmos o nosso futebol do marasmo em que se encontra hoje, Jaime, porque senão nós vamos continuar a vir aqui falar do mesmo problema e as coisas não vão ser resolvidas. E também, a partir do campeonato nacional, nós temos que nos organizar, termos um campeonato muito forte, um campeonato sério. Não pode ser um campeonato que deve ser mais para a bola do que gira a bola, mas sim um campeonato que gira sim a bola e não para a bola como acontecia nas edições passadas. Se tudo correr nos trâmites normal, nós temos seleção, Jaime, para fazer brilharete. Eu repito,
as pessoas devem só mesmo organizar-se, porque não sei porque que as pessoas não organizam-se, porque, eu repito, nós temos jogadores... Organizar dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas e nós não gostamos, e sejamos sinceros, precisamos de nós os angolanos, somos preguiçosos socialmente. Isto aqui eu não estou a querer dizer, não estou a me cingir a uma franja, estou a falar no geral. Nós os angolanos somos preguiçosos socialmente, temos dificuldade em trabalhar. Sim, porque olha, eu quando falava sobre a organização, e está aqui se calhar o exemplo do que a última vez nos trouxe, dos resultados que nos trouxe. No período em que nos organizamos, nós conseguimos, se é que me permita o termo, vulgarizar o Senegal. Sim. Senegal que vinha 4 anos antes, que fez aquele brilharete no Mundial de 2002 na Coreia e no Japão, em ter batido então a campeã em título mundial, a França, por 1-0. Nós pegamos nessa seleção dela de Diouf, Kalilou Fadiga e companhias e vencê-los. E esses estavam em campo. E vencê-los por 3-1. Por quê? Porque nesta altura ainda estávamos a viver os benefícios da boa organização. Então nós temos os dois caminhos. Que já tem nos ensinado na Bíblia, que nós temos o livre-arbítrio. Então nós também no nosso futebol em particular, nós temos aí o livre-arbítrio em seguir ou a organização, que sabemos que a organização nos levou até o Mundial, ou a desorganização, que sabemos que a desorganização nos leva onde até o momento estamos. Agora gostava também, desculpa, ouvir a opinião do Bento Tomás, que estava aí a argumentar e não conseguiu concluir. Jaime, eu vou voltar a repetir o que eu já disse. Se tivermos Oliveira Gonçalves de imediato em frente do comando técnico da Seleção Nacional, estou a te garantir aqui, anota bem, estou a te garantir, se tivermos Oliveira Gonçalves no comando técnico da Seleção Nacional de Futebol, nós vamos nos qualificar para a Copa do Mundo de 2026 nas Américas. Oh, Bento, isso é muito arriscado o que estás a dizer. Ô Tito, é de risco que deve-se viver. Eu estou a garantir, se tivermos Oliveira Gonçalves em frente da Seleção Nacional e lhe derem as condições. Eu pergunto com que elenco federativo é que ele vai trabalhar. Nem que for com este. Tens a certeza que este vai lhe ouvir? Nem que for com este, Tito. Se o derem as condições que Justino Fernandes havia dado em 2006, quando nos qualificamos, nós vamos ir no Campeonato do Mundo das Américas em 2026. É preciso que nós falemos a verdade. O Oliveira Gonçalves é o único selecionador nacional que nos deu alegria. Nós não podemos insistir em Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves deveríamos lá apostar nas questões de jovens, deveria pegar todo o nosso futebol jovem, ser o coordenador do futebol jovem e nunca o selecionador principal da seleção. Foi um erro crasso. Ô Jaime e Tito, nós, repito, temos que deixar seu orgulho de lado. Vamos falar com Oliveira Gonçalves. Se não der como técnico principal, então como coordenador técnico. Trabalhe aí com Miller Gomes e vamos ver o brilharete acontecer. Eu estou a garantir, se chamarem o técnico Oliveira Gonçalves, Angola vai se qualificar para a Copa do Mundo em 2026. E assim depois também podermos ver os angolanos a fluírem em massa aos campeonatos, aos estádios. Sim. Tito, eu te digo, Tito, Cabo Verde, Líbia, Ilhas Maurícias, Eswatini não são mais fortes que Angola bem organizada. Eswatini é a seleção de quem nós temos a maior goleada, ainda no Reino de Suazilândia, 7-0 aqui na Cidadela. Líbia, acho que a segunda, 6-0, porque Ilhas veio aqui. Maurícias, A Líbia veio aqui e perdeu por 6-0 também para uma qualificação para o Campeonato do Mundo. Exato. Na altura, o filho do então presidente Mohamed Gaddafi era o presidente da federação, era o ministro da Juventude e Desporto, era o treinador e capitão da própria seleção. Ele era uma única pessoa, era tudo isso. Então, isso mostra que eu ainda continuo a dizer: Cabo Verde não tem mais população que Angola. Não tem as condições do que Angola. O que nós gastamos, mesmo nesta desorganização, o que nós ainda gastamos é superior
ao que Cabo Verde gasta. Por que é que Cabo Verde está melhor? Porque Cabo Verde gasta de forma organizada. A única diferença, a nossa palavra, a situação que existe no nosso futebol resume-se numa única coisa: organização. Tito, se nós nos organizarmos, nós temos um problema completamente resolvido. Tituleira. Deixa-me só terminar. E quanto ao Oliveira Gonçalves, que eu não o vejo mais como treinador, eu o vejo como presidente da federação. Se nós queremos mudar o paradigma do nosso futebol, nós temos que trazer o Oliveira Gonçalves por aquilo que a experiência que ele tem, por toda a experiência que ele tem, temos de dar uma oportunidade ao Oliveira Gonçalves. Porque como treinador, já mesmo para terminar, exato. porque como treinador ele vai ficar dependente do elenco. Se o elenco não lhe dar as condições, ele não faz nada. Agora, como presidente, ele vai poder coordenar. E nós sabemos do historial do Oliveira Gonçalves desde a base. Muito bom. Então, eu acho que o Oliveira Gonçalves, na minha humilde opinião, ainda pode orientar este combinado nacional. Se tiver que fazer parte de um outro mandato, que seria com o José Luís Prata, com o Norberto de Castro, com o Aquá, com o Gilberto e com o atual coordenador da Seleção Nacional, o Miller Gomes. Mas, no momento mesmo, eu gostaria de ver o Oliveira Gonçalves em frente da Seleção Nacional. E eu repito, Jaime, é preciso que as pessoas ponham isso na mente. Se o Oliveira Gonçalves pegar agora o comando técnico da Seleção Nacional, agora Angola vai se qualificar para o Mundial das Américas. Eu estou a garantir isso. São as suas últimas palavras para este tema? Exatamente. Muito bom. Obrigado, Bento Tomás. Obrigado também ao Tito Leia. Foi uma hora de conversa. Assim que esteve desse lado também a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Convido a inscrever-se já no canal, se ainda não é inscrito, a compartilhar os nossos conteúdos, a deixar o seu comentário e também o seu like. Olha, a TV Jovial é feita totalmente para si, a sua medida. Queremos contar sempre com o seu carinho e a sua audiência. Tchau, tchau. Receba os abraços desta equipa que trabalhou para si com todo amor e carinho. Cuide-se. Na paz de Deus. Estamos juntos.